Manejo da água está organizado em 5 aulas online, que são realizadas sempre às segundas-feiras do mês de junho de 2026, das 4 às 5h30, no horário de Brasília. Todas as aulas possuem 2 materiais de apoio complementares, sendo uma videoaula e uma apostila didática. Agora a gente disponibilizou também a cartilha Manejo da Água, que contém um conteúdo bastante relacionado a essa aula de hoje, mas também a todas as outras aulas do curso. Os materiais, eles estão disponíveis no Drive, a gente tem mandado o link pela comunidade do WhatsApp e também pelo e-mail de vocês. O manejo da água é uma experiência da IPESA que acontece desde 2011, e os cursos sempre foram realizados de forma presencial. Essa é a primeira versão que a gente tem do curso online. Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho e os projetos do IPESA, do Comitê e da Fluxos, a gente convida a visitar sites e redes sociais. Hoje eu e a Bel Figueiredo estaremos acompanhando as mensagens no chat, e a gente pede que as dúvidas sejam colocadas lá ao longo da aula, e nos 20 minutos finais a gente vai ler as perguntas para que o professor Fefa possa responder cada um de vocês. Também no chat a gente vai colocar o link do formulário. No chat a gente vai colocar também o link para um formulário de registro de presença. Se alguém tiver alguma dificuldade em responder, não se preocupe, pode, depois da aula ou durante a aula, mandar uma mensagem para mim ou para a Tamires, nós que costumamos mandar ali as mensagens no grupo de avisos, e a gente dá o auxílio que precisar, tá bom? Esse formulário vai ficar disponível para assinatura ao longo de toda a aula. Lembrando que os certificados do curso, eles são emitidos em versão digital para todos os alunos que tiverem presença de pelo menos 70%, o que significa, no nosso curso, 4 das 5 aulas. Lembramos também que essa aula está sendo gravada, e ela vai ser disponibilizada nos canais do IPESA, da Fluxos e do Comitê de Bacias. Então, caso você não autorize a transmissão da sua imagem, é da sua responsabilidade permanecer com a câmera fechada. Bel, pode dar sequência. Muito obrigada. Obrigada, Lisa. Boa tarde a todos, a todas que estão aqui com a gente nessa terceira aula. Eu queria relembrar a todo mundo qual que foi o nosso percurso, né, até aqui a nossa terceira aula. Então, na primeira aula, a gente teve o Guilherme Castanha fazendo uma introdução, uma sensibilização com a gente, e depois a gente teve o Fábio, do comitê, né, do Litoral Norte, e também da CEMIL, falando um pouco da realidade das águas, do esgoto, na região do Litoral Norte de São Paulo. Na segunda aula, foi a nossa aula passada, eu dei aula para vocês, a gente falou um pouco sobre alguns conceitos importantes, comunidades isoladas, por exemplo, e depois a gente falou um pouquinho sobre legislação, sobre normas técnicas, sobre a alocação do sistema, e questões, assim, um pouco mais técnicas. E nessa aula, nossa terceira aula, a gente vai falar sobre as tecnologias de tratamento de esgoto para esse enfoque unifamiliar, né, para esse sistema um pouco menor, que fica na casa das pessoas, né, faz o tratamento da casa ou de algumas casas ali juntas. E quem vai falar sobre isso com vocês é o nosso professor Fernando Nigro Rodrigues, o Fefa, que é um arquiteto com bastante experiência na elaboração de projetos, em tocar obra e também desenvolver trabalho comunitário, sempre com foco em habitação de interesse social, permacultura e esse cuidado com a água e o esgoto. O Fefa, ele está na Fluxos, colabora com os projetos da Fluxos desde 2019, e lá ele realiza, então, projetos e muitas ilustrações também, né? Ele tem esse toque artístico que é muito legal e ele vai mostrar isso para vocês hoje. Então, eu convido aí o nosso professor Fefa a fazer uso da palavra,
com uma exposição de mais ou menos aí 50 minutos, 1 hora, Fefa. Obrigada. Bem-vindo. Obrigado, gente. Boa tarde aí para todo mundo. Obrigado, né, a nós mesmos, IPESA, Fluxos, assim, IPESA por ter proposto esse curso, que é um pouco da exposição do trabalho que a gente tem, né, que a gente faz há alguns anos, né. Eu, como arquiteto, eu acabei, por conta das águas urbanas em São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, passei um tempo fora, mas voltei, né, durante a pandemia, mas voltei, a gravitação aqui é muito grande. E é aqui em São Paulo, pela atuação do projeto Rios e Ruas, talvez alguns de vocês conheçam, me colocou em contato com a imensidade de corpos d'água, de rios enterrados que nós temos aqui. E que, mesmo como arquiteto, estudando a cidade, urbanista, tal, nessa ideia de formação, isso não existe. Essa água nunca existiu, né? Ela foi muito apagada, né? Então, ela está apagada ainda das formações. Hoje, eu me tornei professor lá da Escola da Cidade, que é uma escola particular aqui de arquitetura, onde eu provoquei muito essa turma, que alguns deles foram meus colegas de faculdade, para que a gente trouxesse isso de uma maneira muito, muito forte, a presença da água, porque vendo a possibilidade de transformação que a água tem nela mesma, e o impacto que os maus tratos que a gente tem feito nas cidades, com ela, os impactos são muito grandes. Então, hoje, na minha perspectiva, não existe nenhuma possibilidade de a gente elaborar projetos, seja quais forem, sem pensar na água, sem levar ela em conta, né? Ainda mais se a gente está fazendo uma coisa que seja específica para a água. Nós estamos aqui dentro da água, né? Dentro do sistema de tratamento de esgotos, né? De saneamento, nesse curso. Então, não vejo possibilidade mais da gente olhar para o mundo, né, para transformar o mundo sem olhar para a água. Então, essa é a minha perspectiva, que eu quero compartilhar um pouco com vocês, e, assim, ao final, quer dizer, mais no fim da aula, né, a gente trazer essas tecnologias. Mas antes, eu queria trazer um pouco disso que eu trouxe, né, sobre a água. Eu vou aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu colocar aqui. Opa. A primeira coisa que, quando a gente estava elaborando juntos esse material, às vezes a gente esquece, né, que a água, que o esgoto é água, né? Às vezes a gente não sabe que tudo que a gente joga, né, dispõe nas nossas casas, né, nas nossas cidades, enfim, as casas é uma parte, né, tem uma outra parte que são indústrias, a própria agricultura, enfim, outras atividades, coloca na água para a gente se limpar, ou limpar as nossas casas, ou limpar os nossos lugares, ou fazer processos, né, seja lá do que for, né, dos industriais, inúmeros processos envolvem uma quantidade de água absurda, né? Mas essa água, enfim, ela carrega um montão de coisas. Só que, na hora que você vai tratar e olhar isso, essa água, esse esgoto, que a gente chama de esgoto, que é essa água que a gente serviu de coisas, ela é água. Então, se ela é água, ela continua sendo água, 99,9% é água. Então, acho que é importante a gente, quer dizer, ter uma mudança de um esgoto ser uma coisa muito, muito horrorosa. E se a gente começa a olhar por essa perspectiva, só de olhar por aí, se é água, ele vai se comportar, a água vai trazer o comportamento dela para a sua depuração, né? Só que a água não é esgoto, né? A gente transforma a água em esgoto. Esgoto é uma invenção nossa, é uma escolha da nossa, de um ramo civilizatório,
que resolveu jogar tudo na água. Por quê, né? A água tem essa capacidade maravilhosa de acolher tudo que é jogado nela, ou quase tudo. De se misturar, de dissolver, de diluir, né? E não é à toa, né, que quando a gente está precisando de um descanso, a gente está precisando de algum conforto, a gente vai buscar água, como esse lugar. E esse lugar, ele né, pode ser uma viagem, vou para a praia, nós estamos falando de, né, fundamentalmente nós estamos falando aqui de Ubatuba, né, Ubatuba vive essa contradição, né, de tudo que chega, para as pessoas querem a água para o seu descanso, essa água do mar, essa água desses rios maravilhosos que estão aí. E aí, ao fazer isso, ao buscar isso, a polui. Então, quando a gente vai para uma cachoeira, mas a gente vai mesmo para um banho. A gente quer um banho. Eu vou tomar um banho, vai tomar um banho. Né? É uma coisa impressionante o que ela consegue carregar, né? Ou nos limpar, ou nos curar. Então, uma das propriedades, um pouco, e essa imagem que eu trago um pouco, eu acho que é das coisas mais, para mim, mais emblemáticas, quer dizer, o que ela propicia dentro de uma perspectiva, claro, tropical, né? Ela propicia a floresta, ela propicia a diversidade. Ela, como o lugar onde a vida nasceu, ela permite e promove toda a vida. E toda a espécie, todo ser vivo depende da água. Dependeu da água. Né? Então, a vida nasce na água, que a gente conhece, a vida como a gente conhece, nasce na água, começa a acontecer na água, e dali de um ser, e na sua metamorfose, nas milhares e milhões de metamorfoses, deu em todos os seres que existem hoje. Então, e a água, né, repetindo um pouco o que o Guilherme trouxe lá no nosso início do curso, né, quer dizer, a água ela é a mesma na Terra, desde que a Terra é Terra. Desde que esse planeta é planeta, desde que essa água se conformou, esse planeta se conformou com a água, é a mesma água que se recircula. E ela, nessa maravilhosa possibilidade de mudar de estado, ela pode circular pelo planeta inteiro. Então, a água do Himalaia pode chover aqui em São Paulo, né, no Ubatuba. Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Quer dizer, então, se a água ela tem essa capacidade de mover tudo, de carregar, né, de trazer isso e propiciar toda a vida, ela também faz isso depurando a própria vida, depurando, né, carregando os elementos, toda a matéria orgânica, todo o ser morto, né, as plantas, aqui nós estamos falando nesses elementos naturais, né, ela vai se purificando, ela purifica a si mesma, né? E aí essa imagem traz também uma ideia, que eu acho que para mim é uma ideia muito forte da água, que é a sinuosidade, que é a lentidão, a maneira como a água ela age de maneira sinuosa na superfície da Terra, né? E talvez na sua própria consistência. Ela não faz um caminho reto, ela não escolhe um caminho reto. Quem botou ela nos caminhos retos fomos nós. Nós aceleramos a água, nós retificamos os rios, nós botamos ela dentro das tubulações. Mas se você deixar ela correr superficialmente, ela não vai correr reto. Ela vai procurar um caminho, né? Por mais que seja um plano de vidro, né? Que é aquela brincadeira de estar no carro e vendo a chuva escorrer e aquela aguinha que vai juntando com a outra, aquele pingo que vai juntando com a outra, né? O que é isso? Né? Isso faz parte de uma maneira dela se comportar. Né? Então, eu queria propor para vocês, assim, 1 minuto na perspectiva de uma pergunta, que é uma pergunta que a Juliana Faber faz no seu podcast, que chama Somos Água, do Instituto do mesmo nome,
um podcast muito interessante, ela traz pessoas que se relacionam da água das mais diversas formas, e faz entrevistas, e a primeira pergunta que ela faz para os entrevistandos dela é: como estão suas águas nesse momento? Então, eu queria que a gente pudesse, um minuto, bem caladinho assim, a gente só fechar os olhos e se conectar com o seu estado, o que é água dentro de você. Porque a gente sabe o que a gente é água. Quanta água nós temos aqui dentro, né? No nosso volume, nós somos 70% água, 60 e tantos por cento, sei lá. Uns mais, outros menos, mas nós somos isso. Então, nós não achar que a gente não se comporta como a água, hoje, para mim, é esquisito não pensar nisso, né? Não sentir isso, ou não me conectar, tentar não me conectar com isso, porque a gente está separado disso. A gente esqueceu disso. E o que a gente vai lidar com saneamento é água. Né? Então, com esse convite, sim, até menos assim para a gente documentar, mais uns 30 segundos aqui de silêncio, vou fechar os olhos aqui também, se vocês quiserem, e tentem se conectar um pouco com as suas águas, o seu estado de água, como água, com as águas que estão correndo em você, onde elas estão, como elas estão. Professor, seu microfone está fechado, por favor. Obrigado. Imagina. Eu não sei por onde vocês passaram, mas eu peço assim, se vocês, cada um se puder, depois faça um registro rapidinho do que vocês perceberam. Faça isso, de repente a gente, no final da aula, dessa conversa aqui, de repente a gente possa fazer essa outra conexão com vocês mesmos, né? Se for dar só um toque assim, as minhas águas estão bastante agitadas nesse momento, assim, bastante agitadas. Então, um caminho que eu uso muito é sentir muito o coração, né, como o fluxo do sangue, né, como o primeiro caminho possível. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu vou trazer aqui uma primeira provocação, que assim, falar sobre a água e memória. Nessa história de a água está circulando o tempo inteiro, desde que a Terra é terra, passando pelo... E esse cara, o Masaru Emoto, um cara muito controverso, ele faz umas experiências, embora não seja exatamente um cientista, onde ele fotografava moléculas de água, congelava moléculas de água e fotografava. E o que ele trouxe? Uma coisa que, na perspectiva dele, do que ele queria difundir, é que a água, ao ser exposta a intenções ou a sentimentos, ela se transformava. Então, aqui ele, no que ele apresentava, ele expunha a água a sons, músicas, intenções, agradecimentos, e via e fotografava as moléculas de água, o rearranjo. Mais do que... Ele é muito controverso cientificamente, as pessoas, né, ninguém acha que ele é bastante charlatão, do ponto de vista do que a gente entende no rigor da ciência que a gente
Sim, é da ciência. Porém, o que eu não estou muito interessado aqui em defender ou qualquer coisa, mas em mostrar uma coisa que ele traz, que eu acho que é isso. A capacidade de transformação da molécula de água em função de, sei lá, ele está colocando que é em função da memória e de sentimentos e de coisas. Né? Mas, se ela tem essa capacidade, então, ela de fato se transforma, de fato as moléculas se rearranjam. Né? Então, desde uma desorganização, que aparece nessa imagem aqui no I Kill You, né, nessa fonte de Fujihara, que foi afetada pelo acidente de Fukushima de 2011, né, e aí onde ele supostamente orava para a água e a água se reestruturava, enfim, no sentido de atender a população que tinha sido afetada, que essa água era fonte de água, né, das pessoas, de muitas pessoas. Então, a ideia dele era trazer qualidade, trazer uma outra vitalidade na água, e trazendo que essa água, em estados mais naturais, nas fontes, das nascentes, ela tem uma vitalidade, uma estrutura, né, mais harmônica. Mas, aqui, o que mais interessa é entender a possibilidade da água, da estrutura da água se alterar, né? Então, quer dizer, isso, você imaginar, isso pode estar, né, na dinâmica da água, quer dizer, que processos estão acontecendo na água que você bebe, na água que você chega, onde você está, né? Tudo isso altera, né, a estrutura molecular da água, né? Aí outra referência interessante aqui seria esses dois aqui, que é o John Wilkes, que é um inglês, e um outro que é o Paul van Dyck, que é um holandês, que teve aqui, foi a Fluxus, o Guilherme Castanho, especialmente, traz ele para alguns cursos e tal, que traz pegada na fenomenologia e tal, e esses caras vão entender, eles vão estudar o movimento da água, a dinâmica da água, e entender justamente essa história de que aquela água como é que ela se move, como é que ela anda pela superfície, e aí eles vão investigando isso, né, e essas são umas imagens, assim, essa primeira, de um rastro de água, né, provavelmente numa praia, né, que faz esse movimento. Por que ela não faz um sulco reto? Então, ela tem alguma dinâmica, alguma forma de se comportar, né, em relação à sua própria gravidade, ao caminho gravitacional. E aqui um experimento onde você puxa um fio de água, né, você põe um elemento na água que marca, que vai dar essa marca, e você puxa um fio reto e a água ela não vai reto, ela vai fazendo volutas e vai fazendo caminhos, e vai para seguir este caminho, nesse sentido, ela vai criando estas formas. Então, em cima disso, eles vão criar umas coisas que chamam flow forms, que são formas inspiradas em elementos naturais, mas não são formas naturais, né? São coisas criadas, né? Então, por exemplo, nos estudos, assim, esse aqui, das estudos de flow forms, você percebe que você cria um canal de água, a água não passa só pelo canal, ela vem. Por que ela faz essa voluta, ela dá essa volta, ela vem aqui ela começa a fazer, para passar aqui, antes ela vai para cá, vai para cá, vai para cá, depois ela vai para cá, e com isso, você vai dinamizando essa água e vitalizando ela. Eles fizeram isso até o ponto, né, nos estudos dele, que na Holanda, essas flow forms foram colocadas num final de tratamento de uma estação de esgoto, para trazer, e aí eles foram estudando o que acontecia na lagoa final, em termos das plantas, o que acontecia das plantas, em função do que tinha antes, e depois da aplicação das flow forms como etapa de tratamento, como uma etapa vitalizante da água. Quer dizer, o próprio movimento da água nessa possibilidade de se renovar, de se reestruturar, de se revitalizar, estou falando de uma água de tratamento. Com isso, né, eu pensei em umas coisas assim, que eu estava pensando nessa aula, e me veio uma coisa que não tinha me ocorrido, que é o seguinte: o nosso corpo, ele
ele expele as suas toxinas, suas secreções todas, né? O cocô, o xixi, o suor, os mucos, e ele separa. Cada um sai por um lugar, né? A gente tem processos que separam a natureza dessas... Quer dizer, a forma de você se limpar, né? Você precisar tirar de nosso corpo, precisa se limpar. A gente ingere coisas que algumas não nos servem e a gente vai mandar para fora, tem que colocar para fora. E as nossas possibilidades são inúmeras, né? Bocas, narizes, orelha, os olhos, né? Pelo sistema digestório, pelo ânus, a gente vai fazer o cocô, pela uretra a gente vai fazer o xixi, né? A bexiga vai armazenar, a gente vai... Então, quer dizer, todo esse processo, os rins vão filtrar, quer dizer, é uma coisa muito complexa, né? Do ponto de vista biológico. E aí, esses corpos, né, que esse corpo que a gente tem, faz isso, né, e faz isso de uma maneira assim, muito interessante. De novo, aqui nessa imagem, eu fiquei tentando trazer um pouco essa história da diversidade dos corpos, né, quer dizer, que nós temos milhares, né, cada corpo é único, né, cada possibilidade, né, mas a gente tem uma coisa, mas o funcionamento dele é comum, né, a maneira dele funcionar é muito comum, a estrutura é a nossa, né. E essa estrutura, ela funciona de maneiras, e se mostra de maneira muito, muito diversa, né? Além disso, nosso corpo, além de água, nós temos assim, uma coisa muito interessante, que nós somos hospedeiros de nervos, nós trabalhamos em simbiose com as bactérias, que elas nos ajudam profundamente nós precisamos delas para fazer digestão, para fazer uma série de processos, né? Então, nós temos tantas bactérias no nosso corpo, ou mais, provavelmente mais, do que células, né? Então, e essas colônias bactérias também, elas se alimentam elas têm necessidades específicas, né, de alimentos. Nós também trazemos conosco os vermes, né? Às vezes em estado ruim, às vezes não, às vezes mais equilibrados, né? Então, a nossa existência, do ponto de vista de processos, é muito complexa, né? Então, nós somos um ser bastante simbiótico, né, em relação a outros seres, né? Então, a gente vive numa séria simbiose. Então, esse pensamento sobre a separação me veio assim, pô, mas a casa, pensando na ideia das comunidades isoladas, fundamentalmente nas casas e tal, na casa nessa ideia matrística de casa, né? Quer dizer que esse abrigo, né? Ela é uma expressão, ela é um paralelo com o nosso corpo, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, essa ideia da separação da água que passa pela casa faz bastante sentido, né? A gente junta. A gente criou essa junção. Mas, se a gente olhar, né, na perspectiva mais vernacular, né, das casas, já há uma separação. Geralmente, a água da pia, do tanque, da lavação, elas vão para outro lugar. E a água do banheiro, né, principalmente a água da privada, quando entra a privada, né, nas nossas vidas, né, a história da água como um veículo de limpeza, né, que é muito interessante, e muito preocupante, né, nas questões do saneamento, né, que é difundir patógenos na água, e o perigo de contaminação, e a gente viu isso na nossa história acontecer com a cólera, enfim, com qualquer coisa, com outros vírus e bactérias. Como é que essa casa, ela parece ser muito um espelho do nosso corpo. E talvez faça sentido, nesse sentido, se o nosso corpo separa, porque a casa não pode separar, em vez de juntar tudo, né? E hoje a gente vê que, principalmente nos maiores centros, nas aglomerações urbanas, a água é juntada, toda a água é juntada. E aí a gente sabe também que esta água juntada, ela
ela tem muitas coisas. Se a gente pensar um pouco, ela tem muitas coisas, né? Então, o que a gente pode ver inicialmente, ou tentar olhar um pouco juntos, é assim, que além da água, que é essa quase totalidade do que a gente produz de esgoto na gente mistura, o que tem nessa água, né? Porque se a gente pensa que a gente pode separar essas águas para cuidar delas, se elas têm características diferentes, a gente pode pensar nelas diferentemente, como formas, se ela tem composições diferentes, se ela tem coisas diferentes, talvez eu possa cuidar delas de maneira diferente e não juntar toda essa água num lugar só, para tratar, para cuidar delas. Né? Quer dizer, que possibilidade é essa? Que parece estar nessa ideia dessa casa isolada, né? Nessa facilidade, né? Nessa possibilidade de espaço, né? Que no meio urbano a gente dificultou. Certamente a gente dificultou. E criou, né? E criou junto com isso uma série de problemas de saúde, de ambientais, né? Que afetam a saúde e a própria bem-estar das pessoas na cidade. Bom, então, indo assim, né? Para a coisa mais do esgoto, então, o que tem nessa água que a gente usa na nossa casa, né? No nosso dia a dia, né? Além da água que está sendo o seu veículo, né? De carregar esses elementos, né? Então, fezes, né? As fezes têm nutrientes, né? Mas ela carrega principalmente os nossos patógenos, né? Então, que é onde nosso corpo consegue fazer essa separação ali, ele não vai, a princípio, não nos fazer mal, né? A existência deles, mas aí, em meio ao contato com o ambiente, é que isso vai ser colocado, como é que essa disposição pode ser perigosa ou não, né? A gente tem o xixi, que é a urina, né? Que tem muitos nutrientes, né? Tem os elementos do nitrogênio, fósforo, potássio, que são os nutrientes dos adubos químicos que também nos contaminam, né? Os hormônios podem ser colocados aqui no xixi e tal. O sabão, que é o que a gente usa fundamentalmente para a questão da gordura, da limpeza, né? O sabão traz questões, né, de salinização do solo, né, de outras questões, né, que é uma molécula complexa, mais difícil de quebrar, então como é que isto vai se transformar dentro, né, dos corpos d'água e no solo. A gente tem os produtos químicos, né, que aí são os mais delicados, eu acho, para tratamento. Gordura do nosso corpo, e eventualmente dos óleos que a gente usa para cozinhar. Resto de alimentos. Fibra têxtil, de cabelo, enfim, fibra têxtil algodão, fibra têxtil não algodão, né, de sintéticas. Os nutrientes todos que a gente que estão, né, que estão no nossas fezes, no xixi, também nos alimentos, né? Isso vai ser dissolvido, vai ser colocado na água. Sólidos, lodo, aí os coliformes aqui, né? Os que a gente são um dos patógenos, ovos de hematomínceos, como é que chama? Os vermes, né, que a gente chama de vermes, enfim. Então, isso vai colocando a água assim, a gente vai começando a olhar esse esgoto de forma mais separadinha, né, de falar assim, bom, tem isso, e aonde estão as fontes de cada uma dessas coisas, né?
onde estão nessa água. Então, na apostila aparece essa tabela que a gente montou, né? Que é isso, né? Você vai pegar essas principais origens aqui, do vaso sanitário, pia da cozinha, chuveiro, lavatório, lavanderia, e vai vendo que todas contêm água. Gordura, né? Tirando o vaso sanitário, aqui, a princípio, não tem, a não ser que você jogue gordura dentro do vaso, né? Quer dizer, os sólidos, onde estão? Os produtos químicos, onde estão? O sabão, onde estão? Fezes, urina, matéria orgânica, patógenos, fibra de cabelo, então, e com isso a gente vai tentando separar e olhar um pouco essa água servida por nós de uma maneira mais, falar, tá, então se eu separar, se eu pensar ela separada, o que eu tenho que cuidar? Né? Como eu vou cuidar desses elementos que estão dentro, que eu tenho que não quero dispersar eles no ambiente da maneira como bruta, que é a maneira contaminante, né? Aqui tem um exemplo que eu trouxe aqui desse livro bem interessante, que é o Human Handbook, do Joseph Jenkins, que é um norte-americano, que vai falar sobre compostagem de cocô humano. Esse livro é sobre isso. E aí, aqui ele coloca o exemplo dessa casinha, né, onde você faz o buraco e faz o cocô, que se aproxima, de alguma forma, a nossa fossa rústica, onde você joga essa água direto, né, do vaso sanitário, misturado eventualmente com água de cinzas e tal, você joga direto numa vala, direto na terra, né? Os estudos um pouco da contaminação que isso pode trazer, né, dentro de um solo úmido, onde o contato com a umidade do solo, e essa umidade, como água, ela se interliga com o lençol freático, ou vai se interligar logo, então, quer dizer, a possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos, né, por essas fossas, né, e aqui um outro num solo seco, né, onde você não tem umidade, mas ele vai indo para uma profundidade maior, isso também chega, aí dependendo da altura do lençol freático, nessa coisa. Então, a questão final, assim, que a gente tem sobre os tratamentos é como ele vai voltar. Se a gente está com água, a água ela tem um ciclo, ela vai voltar. Ela vai voltar para o rio. Ela vai voltar de algum jeito. Né? Seja pela terra, os lençóis freáticos estão comunicados com os rios, estão em comunicação com os corpos d'água. Né? Então, como é que nós vamos lidar se a água, e ela está dentro do ciclo, a gente tem que devolver, a ideia do sistema de tratamento é devolver a água para o ciclo de maneira melhor, o melhor possível. E é isso, é o melhor possível. Então, esse é o desafio que cada lugar vai ter. Né? Cada lugar vai ter um grande desafio para fazer esse processo. Cada comunidade, cada casa, cada hábito, cada cultura, cada relevo, o solo, tudo. Né? Tudo isso vai fazer diferença na escolha do sistema de tratamento, né? E do entendimento do que do que tem que ser feito, do que pode ser feito. Né? Porque às vezes nem o que tem que ser feito, às vezes não se consegue, porque também tem questão de recursos. Então, é um quebra-cabeça muito importante, muito interessante de fazer, e vital, porque se a gente gera qualidade, a gente sabe que os lugares que cuidam da sua água você tem uma qualidade de vida melhor. Pode pegar, qualquer lugar, tem uma boa qualidade de vida, você vai ver que você tem uma boa relação com a água. Trata bem a sua água. Onde não é água, não é bem tratada, você vai ver que é um lugar muito, muito ruim de se viver. Você não tem a menor dúvida. Então, voltando aqui um pouco, quer dizer, dentro do que a gente produz, assim, de maneira bem clara, assim, a maior parte da água, grande parte, 75% da água, ela proveniente desses processos, né, da cozinha, banheiros, de lavar de banho e asseio de mãos, né, essa coisa do nosso asseio de lavar roupa e cozinha, onde a gente usa muito mais água do que a água que a gente usa para dispensar o nosso cocô e o nosso xixi, né? Então, e aí você tem uma foto aqui desse estudo aqui, que é do
tratamento de esgoto de comunidades isoladas, né? Um estudo muito legal, que é referência da apostila aqui, né? Que você vê que a própria água cinza, ela tem características diferentes. Então, se a gente imaginar, a gente pode dar caminhos diferentes até para as próprias águas. Isso depende de espaço, de possibilidades, enfim. Mas na hora que a gente está separando tudo, enxergando isso de uma outra forma, a gente pode fazer melhor a nossa escolha. Talvez a gente não possa separar, talvez a gente tenha que juntar. Se a gente sabe, mas você sabe da possibilidade, a gente passa a saber da possibilidade da separação e da facilidade, eventualmente, que essa separação pode trazer. Fefa, só um minutinho, Bel, aqui. Faltam 15 minutos, tá bom? Para o seu tempo, só te dando um toque. Tá legal. Então, o total? Isso. Ave Maria. Tá bom. Então, aqui, eu vou passar bem mais ágil aqui. Aqui, por exemplo, um estudo feito do nitrogênio, fósforo e potássio da urina, o NPK, né? Que é o fertilizante, né? Os elementos fertilizantes. A nossa urina, ela possui uma quantidade absolutamente precisa para a produção de cereais, enfim. Então, aqui foi um exemplo de aplicação de urina na produção de alimentos, né, do milho, quanto cresce na umidade que você pode usar a urina como um fertilizante, na hora que você não mistura ela no seu cocô, ou não vai jogar ela embora. Isso aqui eu vou deixar aqui, vou passar isso aqui um pouquinho, que era uma comparação só de quantidade de água que você usa para fazer cocô, para fazer xixi, enfim, e a quantidade, né, que a gente usa, olha aqui, 6.500 litros, pensando numa descarga, 3 descargas por dia, né, para você fazer 500 litros de xixi, você gasta 6.500 litros de água, para você tratar 50, 70 quilos de cocô anuais, você gasta 2.000. Uma pessoa, né, que usa o banheiro e tal, regularmente, todo dia, gasta 2.000 litros por ano, né, fora as outras águas. Então, quer dizer, o consumo de água que a gente promove para esses volumes, como a gente poderia estar pensando esse tratamento, né? Aqui, ó, então nós temos nos tratamentos basicamente 3 etapas, assim, que a gente coloca assim como possibilidades, né? O tratamento primário, né? Que é remover os sólidos e a material suspenso, né? Que a gente decantar esse material suspenso, essa matéria orgânica suspensa. Aí depois você tem um tratamento secundário, que aí você vai continuar a remover os sólidos e a matéria orgânica, fazer uma segunda etapa. Então, fazendo isso, eu vou limpando, né? A minha água, né? E o tratamento terciário seria uma terceira etapa, seria esse polimento da água, onde eu vou poder realmente terminar de tirar os nutrientes, micro-organismos, enfim, e até os contaminantes mais difíceis, né? Então, lembrando daquela imagem do rio, que ao caminhar, né, de um lugar para o outro, ele se limpa, se a gente pensar no Tietê, que sai de Guarulhos e São Paulo, absolutamente poluído, e depois de 300 quilômetros ele é possível de ser tirado de água, né, aqui em São Paulo, e não houve nenhum tipo de tratamento no rio, quer dizer, o próprio caminho dele faz com que a água, ela se depura. Então, quer dizer, imaginar essas etapas é imaginar o caminho da água se depurando, né, criando possibilidades, criando interações, né, sejam né, ela descansando, ela em interação com outros meios, com bactérias, enfim, e aí fazendo esse caminho. Aí, tudo isso a gente faz para que a gente tenha uma disposição final, que a gente devolva essa água para o meio ambiente, né? Então, a ideia que a gente gosta é de devolver ela infiltrando, onde a terra seja o último filtro, onde tudo que a gente joga na terra ainda é alimento para uma série de seres, né? E alimento, eventualmente, obviamente, para as plantas, eventualmente para outros seres, né? Insetos e micro-organismos. E a gente tem a possibilidade, voltando lá para o começo, eventualmente, se a gente quiser ter esse sistema bem interessantemente funcionando, que a gente cuide do começo dele, não deixe vir o que a gente não quer, quer dizer, coisas que não são plásticas, que não são orgânicas, né? Então, e a próprio excesso de gordura,
que é uma questão para o sistema de tratamento, dos encanamentos, entupimento e tal. Então, as caixas de gordura, as caixas de gradeamento, né, onde são muito, muito importantes e muito interessantes de se poder usar, para que a gente tenha hábitos, você tem comunidades, lugares, você tem que ter hábitos de jogar coisas na privada, camisinhas, absorventes, fraldas descartáveis, você pode encontrar de tudo. Né? E isso entrando dentro de um sistema que você constrói é muito ruim. Né? Isso vai dar problemas. Então, a ideia é que isso a gente possa evitar. Então, fazendo esse trato que se chama tratamento preliminar. Na ABNT, né, na NBR 17076, aqui ele apresenta algumas tecnologias e aonde elas estariam dentro desse caminho, né, do tratamento preliminar, primário, secundário, terciário e a disposição final, né? A gente, na apostila, e aí, com base nas tecnologias que a gente apresenta, a gente remontou essa mesma tabela, inserindo alguns sistemas de tratamentos que não estão regulamentados, né? Como o círculo de bananeiras, né, frutíferas, enfim, e algumas outras coisas que eventualmente, agora que não está me fugindo quem é que está fora. Mas, então a gente coloca, o que é isso? É sempre interessante no sistema de tratamento a gente ter várias etapas. Alongar esse tempo que a água vai fazer, ela passar por diversas coisas, por diversos né, sistemas ou elementos, né? Então, você pode associar eles para compor o seu tratamento de gosto. Existem tratamentos que podem... Então, acho que aqui eu vou colocar assim... acho que eu vi para os exemplos mesmo, porque a gente ir falando disso. Aqui eu vou trazer, isso aqui era uma coisa do contexto que eu já um pouco falei, esta Ubatuba, né, olhada, né, desse voo de pássaro do satélite. Aqui, a gente entender que os corpos sensíveis, né, para a deposição de esgoto são os rios e o próprio mar, né, mas, enfim, e o contexto, voltando que essa coisa do contexto é tudo, é tudo que você puder levar em conta, da comunidade, quem é, onde é, relevo, proximidade de água, profundidade de lençol freático, cultura. Então, na hora de pensar esses sistemas, ou escolha de tecnologias, é muito importante você ter pensamentos diversos sobre isso, né? Quanto mais diverso for, quanto mais profissionais de várias áreas, é muito interessante, para se construir, de fato, uma leitura e, eventualmente, uma interação. E por quê? Porque, na verdade, tem uma parte dos sistemas que vão apresentar, que eles são sistemas vivos, né? Todos eles são sistemas vivos, que vão ter que ser cuidados, né? Então, em cada lugar, qual é o melhor sistema? Não se sabe, vai ter que ser construído isso dentro de um repertório feito com todas essas variáveis, né? Então, o mais básico dentro do nosso sistema é o tanque séptico. O tanque séptico ele vai fazer exatamente, eu vou puxar aqui, vou ver se consigo. A água ela vai penetrar no tanque, aqui vai haver a decantação do lodo, né? O caminho da água, né, a gente faz esse caminho assim, mas, cara, eu sempre fico olhando que ela vai ficar fazendo, na minha cabeça, ela vai fazer um movimento que é esse. Ela vai fazendo isso, deixando as gorduras flutuando, o óleo ele vai ficar em cima, então por isso você faz a passagem aqui por baixo, para separar, deixar essa gordura para poder você fazer a limpeza disso, a decantação que você também vai fazer a limpeza com uma remoção de lodo, né? Passa num outro tanque, onde você vai ver menos decantação de lodo e mais e propiciar a saída. Então aqui você fez uma etapa, né? Essa etapa não é suficiente para dar uma boa qualidade para o tratamento de esgoto. Então, é necessário mais uma, pelo menos, né? Isso é uma coisa interessante.
Uma composição possível, um segundo elemento que está como secundário, é o filtro anaeróbio. O filtro anaeróbio é isso. Você vai pegar esse efluente que saiu, provavelmente, de uma fossa séptica e tal, e você vai colocar ele de novo. Você percebe que ele vem para o fundo. Também é uma deposição de material, de lodo, uma formação de lodo com a decantação do material que sobrou, que vai continuar. Então, você vai ganhando tempo, a água vai decantando e tal. E aí, por o filtro, de forma ascendente, passando por um filtro, que aí pode ser pedras, podem ser fibra de coco, pode ser bambu picado, enfim. Aí, cada lugar, eventualmente, você vai ter que buscar o que você tem de abundante ali, que pode servir como... Que aqui é um processo de bactérias que vão estar consumindo isso, fundamentalmente. Então, isso aqui são casas de bactérias. Você quer que isso aqui seja um ambiente mais complexo do que o filtro, do que a fossa séptica, né? E aí, ele vai, de novo... Aí você já fez, posso dispor isso aqui? Eventualmente pode, mas, pô, se tiver a possibilidade, vamos mais um. Mas, enfim, aqui algumas ilustrações, né, aqui que está tá vendo, com coco, nem é fio, aqui está com o coco no meio, rachado, né? Bem interessante como você tem outras possibilidades, porque entendendo os processos, é necessária uma invenção, né? É necessário você adaptar isso aos locais que você vai. Ainda mais que a gente está falando em comunidades isoladas, né? Aqui, o biodigestor comercial, que ele é vendido como uma solução de 2 em 1, né? Quer dizer, ele tem uma parte que é a fossa séptica, né? A retenção de lodo e tal, e ele tem no miolo dele um filtro anaeróbio. Mas o que a gente sabe, né, que a gente usa estudos de qualidade de água que saem desse biodigestor, não, eles comercialmente falam que vai ter um tratamento que não tem, uma qualidade que eventualmente não tem. Então, esse filtro anaeróbio, ele não tem o volume, não tem o tempo de detenção necessário para fazer esse processo acontecer de forma com mais qualidade, nem os próprios volumes. O que eles oferecem de uma coisa muito interessante, quer dizer, é isso, é uma acessibilidade, é fácil de instalação, você vai cavar um buraco, instalar, você pode, aqui é uma exemplificação de camadas que você vai compactando para que ele não se mexa, para que ele fique bem no solo, mas ele oferece a possibilidade de você tirar esse lodo, que numa fossa séptica construída e tal, você vai precisar de um caminhão fossa, e tem lugar que você não chega. Como é que você tira um extrator desse, né? E esses biodigestores, através do sistema, né, do sistema hidráulico deles, lá você abre o registro e a própria pressão da água empurra esse lodo e você joga numa caixa de decantação aqui do lado. E você pode, ao secar esse lodo, depois utilizá-lo. Com todos os cuidados, mas você pode, uma vez eles descansando, passando o tempo necessário, você pode usar em árvores frutíferas, enfim, como adubo. Não em horta, geralmente não, porque você ainda não tem a segurança de que isso vai poder estar em boa qualidade para não ter os patógenos. Mas nas árvores frutíferas não tem problema você fazer isso, né, ou outros tipos de vegetação, né, ornamentais e tal, você não tem nenhum problema. Aqui, a fossa séptica biodigestora, que é um processo, está vendo, em 3 etapas, né? E aqui é onde você tira um biofertilizante no final. Então, isso aqui é um sistema desenvolvido pela Embrapa, não está na NBR, mas é uma possibilidade. O reator anaeróbio, parecido com o anterior, ele faz esse sistema, só que num sistema totalmente anaeróbio, sem a entrada de ar, né, em 3 etapas, né? Então, com isso você vai ganhando qualidade. Então, é mais interessante do que uma fossa só. Então, você tem essa possibilidade, legal, né? Esse aqui é um biodigestor com produção de gás, porque o biodigestor sendo uma reprodução, né, um pouco do nosso sistema anaeróbio, do nosso intestino que produz, né, o pum, né, os nossos gases. Aqui também, no processo das fossas sépticas, né, você tem também a produção de gás. Então, por que não utilizar esse gás, que é um metano, um gás inflamável, para você acender um fogo? Então, esse aqui é um biodigestor, né, desenvolvido
pelo Guilherme Castanha, tal, pessoa aqui da Fluxus, onde um biogestor deste aqui, uma família de 5 pessoas, fornece 1 hora de gás por dia. Né? Então, e aqui você tem o biogestor, que é uma fossa séptica, só que você aproveita o gás, então ele tem uma forma, você faz uma cúpula para que ela concentre esse gás, e você usa uma caixa de compensação regulando a pressão entre o gás daqui, e você planta. Então, você começa a usar um outro ser para ajudar na composição, as raízes das plantas, né? As bactérias, que são outras bactérias, vão conseguir dar conta da digestão de muita matéria orgânica daqui ainda. Então, a água que sai daqui sai numa qualidade mais interessante também. Essa aqui é uma fossa filtro, que você passa por, né, por exemplo, um sistema que você passa por fossas e depois filtros anaeróbios, você podia ter eles como estes aqui, né, sem plantas, mas aqui você pode plantar, usar uma mistura desses 2 elementos. Isso aqui é uma criação. Na NBR, não tem essa ideia de você plantar nesses filtros. Aqui, quer dizer, isso aqui vem de já experimentos de várias pessoas, né? Você usar esses filtros plantados, onde você tem água, você planta nessa camada superior. O vermifiltro é muito interessante, é um sistema muito simples, né, onde você, depois de passar por uma fossa séptica, você vai fazer um tanque seco, onde essa água vai passar muito rápido, né, quer dizer, essa água passa por uma camada muito grande de serragem, uma camada filtrante, mas aqui você, nesse início, você coloca as minhocas, e elas vão se alimentar e digerir toda essa matéria orgânica. Então, vai criando esse elemento filtrante, ele vai fazendo muito rico, né, para fazer essa depuração e você poder, de novo, jogar para mais uma etapa. A BET é o bacia de evapotranspiração, o tanque de evapotranspiração. Ele também é um sistema muito interessante para o tratamento de águas de vasos sanitários, fundamentalmente. Quando você separa, se diminui a quantidade de água, né, que vai para ele, senão você imagina uma BET que tem que lidar com água de chuveiro, e o princípio dela é a evapotranspiração, que é o nosso suor, que é como se a gente estivesse suando, né, como a gente está eliminando pelo suor, que a matéria que a gente joga do cocô, a matéria sólida, fica presa nessa câmara, aqui, e a água também pelo filtro, que nem o filtro anaeróbio, quer dizer, as raízes das plantas vão sugar, fazer essa bomba, que as plantas fazem, puxar essa água, puxar todos os nutrientes, faz um grande jardim, eventualmente bem produtivo aqui, né? E evapora. Então, a ideia aqui é que isso aqui não juntar. Então, geralmente, você faz isso, você cria um pouquinho mais alto que o nível do solo, para que a água da chuva não penetre, você não tenha que lidar com excesso de água, você quer que essa água, basicamente, seja a água que você está despendendo ali dos vasos sanitários, né? E você cria, aqui você vê que coisa interessante, você cria algumas inspeções nas diversas camadas, para ver se você está retendo água, se a coisa não está dando ruim, enfim, se você não está entupindo, enfim, se a coisa está funcionando bem. Então, você, geralmente, em todas essas tecnologias, você tem essas inspeções, que é importante para você poder avaliar se o sistema está funcionando bem ou não, né? Lógico, a saúde das plantas, o desenvolvimento das plantas, a umidade dos solos, tudo isso são indícios que você, ao acompanhar o desenvolvimento dos sistemas, você vai saber. As wetlands são muito interessantes também, onde elas vão tratar fundamentalmente as águas cinzas, os sistemas que a água entra por cima, sai bate por meio filtrantes, são jardins plantados, onde eles alagam e desalagam, e alguns, depende da tecnologia, eles permanentemente alagados, né? Aí você vai escolher o tipo de planta e tal, o que você vai fazer. Então, você tem essas duas básicas possibilidades, né? Um que a água passa e a outra que a água permanece dentro deles. O ciclo de bananeiras, que é uma tecnologia muito interessante para lidar com as águas cinzas, porque, vocês olham, onde eu retomo aquela tabela, ele acaba servindo como os 3 etapas, porque
ele tem na sua configuração dos filtros, dos troncos, galhos e palha, aqui que você compõe os filtros, o tratamento dessas águas mais simples são águas cinzas, né? Você geralmente joga uma palha no início, onde você está depositando chegando a água, onde você segura alguma gordura, alguma coisa, e essa palha você faz uma troca regular, onde você pode compostar isso e lidar com essa gordura dessa forma, e isso vai absorvendo e vai nutrindo, geralmente chama de bananeiras, porque também aqui a princípio é da evapotranspiração. Então, são as plantas de folhas largas, taiobas, mamoeiros, bananas, helicônias, inhames, enfim, toda espécie. E aí você trabalha com filtros, a gente sempre trabalha com filtros. Essa ideia do filtro é também uma repetição dessa ideia de etapas, de vagarosidade, de uma coisa mais grossa para uma coisa mais fina, e você fazer essa coisa. Então, aqui um exemplo do ciclo que eu fiz agora nessa semana, lá em Monteiro Lobato, um lugar que chove bastante, né? Abriu o círculo de bananeiras, colocou os troncos grossos, aí a camada já superficial, ainda falta a camada de você cobrir ele todo com palha aqui, né? E aqui é uma foto, né, dele crescendo, aqui é o plantio e se aproveitando dessas águas. Agora, como disposição final, né, nós temos o sumidouro, é um clássico, né, do sistema de tratamento, fossa, filtro, sumidouro, né? Você tem os sumidouros já pré-fabricados, você tem sumidouros ainda esses de manilha, você pode construir isso de tijolos e tal, mas é isso, a ideia dele. Então, o interessante na hora que você vai infiltrar a água é que ela esteja na melhor qualidade possível, porque ir longe, aí essa questão, a gente gosta de trabalhar com uma distância mínima, né, de qualquer elemento de infiltração, no final, de 1,5 metro, pelo menos, no lençol freático, para que a terra possa ser esse último filtro. Né? Está muito perto do lençol freático, se não houve um bom sistema de tratamento, você vai estar contaminando, você vai trazendo o que você não conseguiu tratar direto para o fluxo de água subterrânea. Né? As valas de infiltração funcionam também dessa forma, né? Quer dizer, que são valas compridas, onde você coloca materiais drenantes, que podem ser pedras, britas, aqui a gente usar bambu, também é possível, né? Esses bambu, e aí seria, depois dos últimos, do sistema de tratamento, seria uma forma de você devolver, fazer a disposição final. A infiltração de frutíferas, que é uma outra forma de você fazer disposição direta de água, por exemplo, de chuveiros, né, ou máquina de lavar roupa, tal, direto nas frutíferas, né? Então, você pode, até, aqui tem um exemplo muito interessante, que você possa fazer vários caminhos para elas e fazer essa irrigação, e você pode só controlar quantas águas, né, dividir isso em vários tipos de árvore, né? Você pode controlar, jogar um tanto para um lado, para uma vez, depois você muda para o outro, e você faz esse sistema acontecer de uma forma vigorosa e, claro, e dá nutrientes para quem precisa, coisas que a gente não precisa mais, não se usa. E, por último, né, aqui vou colocar a ideia do banheiro seco, que também está na apostila, que é a antítese do trabalho, quer dizer, não tem água, né, quer dizer, é justamente a ideia de você trabalhar, você não jogar as nossas fezes, eventualmente o nosso xixi na água, né? Então, você tem várias maneiras de fazer esse banheiro seco, né? Geralmente, os mais comuns que a gente, por conta do manejo, né? Você fazer o depósito em bombonas, então tem um banheiro no alto, você faz você junta o xixi ou só as fezes com a serragem, a matéria seca nessas bombonas, depois você deixa isso secar no sol, enfim, até ela compostar de uma forma natural. Você tem a câmara acoplada ao próprio banheiro, que a compostagem vai acontecer dentro da própria câmara, então você não tem um manejo, tem que tirar isso. E você tem aqui também, que é desse manure, que é o banheiro, é o balde, né? Onde você vai trocando esse balde e compostando o cocô, com o cocô, xixi, com a serragem e tal, e você vai compostando ele com frequência, né? Então, tem essa questão de você ter que manipular isso o tempo inteiro, né? Então, são várias formas de fazer isso, mas também tem essa questão de você não estar aqui trabalhando com água, ou seja, não está contaminando água ao fazer esse tipo de solução.
Peço desculpa um pouco pela correria aqui do final, mas eu acho que agora talvez as perguntas que a gente possa ter possam ajudar um pouco a complementar isso. Obrigado, gente. Obrigada, Fê, foi muito bom. Foi corrido, mas é porque é muito conteúdo mesmo, a gente sabe, e tem bastante conteúdo na apostila e também na cartilha do IPESP. Eu separei algumas perguntas aqui, Fê, sobre o biodigestor comercial. Tem uma pergunta perguntando se mesmo ele com um tamanho maior ou um tamanho adequado, se ele não consegue ter o tempo de detenção hidráulica adequado. Essa é uma primeira pergunta. Uhum. Pode responder, eu vou fazer isso para responder. Olha, os biodigestores comerciais, né, na verdade, eles colocam um tempo, né, de manual de um dia, né? Mínimo, né, que eles pudessem dar conta. Então, na verdade, a gente sabe, né, no estudo que é mais interessante que haja um tempo um pouquinho maior, embora você, nesses processos, você... Então, quer dizer, ao fazer o cálculo, né, da água que você vai usar ele, né, que ele vai poder reter do uso, o que você está colocando nele, quer dizer, que fontes estão fornecendo, qual é o uso, qual é o tamanho da família, isso tudo, você vai calcular qual é o volume de água que está sendo colocado nele e vai colocar pelo menos um dia. Né? Agora, mesmo você deixando 2 dias, enfim, que seja, você dobre esse tempo, quer dizer, ele ainda é um tratamento, a gente recomenda que seja um tratamento primário, que a gente faça mais uma possibilidade. O Renato Federici, que trabalha com a gente na Fluxus, ele gosta muito de colocar, em algumas situações, 2 biogestores um atrás do outro. Então, o segundo biodigestor, ele vai cumprir o papel melhor do filtro anaeróbio. Então, às vezes, é uma solução bastante prática, né, de você fazer. Já tem experiência também de gente que muda um pouco a mídia, coloca outras coisas, incrementam, arrisca fazer um trabalho em cima do biodigestor. O comercial não deixa ele exatamente como ele é, para ele cumprir esse papel, porque ele tem essa facilidade que é incrível, né? Que é muito interessante, de leveza, levar, você quer escavar, colocar ele lá. Então, é isso. Eu acho que o dimensionamento é fundamental, mas ele não dá conta do processo. Ele é uma das etapas do tratamento. A gente encara ele como uma das etapas. Tá. Sobre lodo, Fefo, tem 2 perguntas. Se o filtro anaeróbio e o biodigestor precisam limpar o lodo periodicamente, e se a TEVAP, a gente sabe que na ABNT ela entrou como tecnologia de disposição final, mas se existe lodo ali no processo, ou se ele é todo consumido pelas bactérias no final do processo. Então, se filtro anaeróbio, biodigestor e TEVAP, como é que é o manejo do lodo aí nesses 3 sistemas? Então, vamos lá. Filtro anaeróbio, TEVAP e o biodigestor. E o biodigestor. Enfim, eu acho que tem uma... Eu não sei exatamente, né, qual a recomendação dos fabricantes dessa coisa mas isso tem muito a ver com a intensidade do uso, né? De todos eles, né? Então, como você tem essa inspeção, todos eles têm uma possibilidade de inspeção, você pode olhar isso, quer dizer, em termos de 1 ano que você vai fazer. A TEVAP, estou falando do biodigestor e do filtro anaeróbio, tá? Agora, a TEVAP, se ela está funcionando muito bem, você tem uma longevidade muito grande, se ela for bem dimensionada, você tem uma longevidade muito, muito boa, porque se está ficando ali só o sólido, você está tirando toda a parte líquida, né? Você não tem, assim, você não tem como, você vai tirar isso, você não vai ter uma necessidade de tirar isso com tanta outras pessoas aqui acho que podem até dizer melhor que eu isso, mas eu acho que você pode ter isso, longevidades maiores, 5 anos, 6 anos, 10 anos, talvez, aí dependendo do bom funcionamento que ela estiver tendo, sabe? Sim, sempre deixar essa inspeção, mas ir monitorando o sistema para avaliar a produção de lodo. Eu acho que é a melhor coisa, assim, porque você monitorando com frequência, você vai conhecer o teu sistema,
É isso que eu acho que é uma coisa que não tem escapatória, sabe? Tem um nível da responsabilidade dos cuidados que ela vai estar por quem está usando o sistema, né? E aí, sim, você vai ter um apoio técnico, é fundamental, é muito legal, é importante, mas quem implantou o sistema e é o usuário do sistema, ele, de alguma forma, ele tem que conseguir chegar junto, né? Uma coisa muito importante, assim, não é um sistema que funciona assim, você vai no nosso hábito de apertar a descarga e deixar e sei lá onde está indo. Você sabe onde está indo. Tem até pergunta sobre isso, e a Adriana Galbiati só está complementando que ela conhece bacias de evapotranspiração que estão operando desde 2000 e ainda não precisaram remover o lodo. Então, depende muito de cada sistema, né, da tecnologia dentro do sistema, mas normalmente os sistemas que são tratamento primário, como você colocou, eles vão ter um acúmulo maior de lodo, né? Claro, e essa é a ideia também, né? Eu acho que essa é a ideia, porque eles vão, mesmo tem gente que faz a BET, que ela pode dar conta, mas se você tiver um biodigestor antes, tudo bem. Você tem um lugar de retenção de lodo antes, enfim. Então, e tudo isso você vai ampliando a sua durabilidade, né, do seu sistema, né? Legal, Fefa. Outra pergunta que fizeram aqui, que tecnologia você recomenda para áreas que alagam? A gente vai ter na aula que vem, né, 2 experiências sobre isso, ou áreas com lençol freático alto. Então, aí a gente não tem, porque assim, essa é a situação mais, assim, mais difícil, né? Porque quando você tem um lençol freático baixo, você tem um solo, então você tem 2 questões. Quando você tem um solo muito argiloso, de pouca absorção, onde essa água não infiltra, então você tem uma questão, porque isso é uma questão que você tem que olhar, uma variável, é onde você vai criar o seu sistema, qual é o seu sistema de final, e qual a qualidade do solo, né? A característica do solo para poder infiltrar. Ótimo, a gente quer infiltrar, mas às vezes você está numa argila que não infiltra. Você tem uma questão. Então, os sistemas têm que ser, assim, hoje, o que eu vejo mais interessante são, como tratamentos secundários e terciários, são as wetlands. Porque você cria sistemas alagados que eles são impermeáveis, né? Então, você cria um tanque, ele pode estar dentro de uma caixa d'água, ou você vai construir alguma coisa impermeável, né? Então, ele vai poder criar a condição de dar o tratamento, então você pode fazer uma wetland, depois uma outra wetland, eventualmente você pode abusar um pouco das vegetações como elementos filtrantes e para depurar essa água. Aí, no final, você, não tem jeito, daqui eu vou ter que jogar, o lençol está muito alto, ou estou alagado, mas a água já está numa situação muito melhor, né? Ou você termina com um lago de peixes e macrófitas, você pode usar só uma água, né? Que pode ter um outro final no sistema. Então, mas são todos sistemas impermeáveis, né? Até que você possa dar a qualidade para poder fazer a disposição final. Perfeito. E às vezes o pessoal tem usado a TEVAP também, né, Fefe? Porque fica dentro dele preso, Sim. né? Efluente mais potencialmente perigoso da privada, por exemplo. Inclusive, alguém perguntou o que pode entrar dentro da TEVAP para ser tratado. Olha, na verdade, assim, o ideal é que você jogar o mínimo de água, quer dizer, jogar água dos vasos, né? É lógico que você pode ter a contribuição de água cinza, mas a gente viu, né, que a gente sabe que a contribuição de água é muito grande. Então, a TEVAP, ela precisa de uma condição que é assim, áreas ensolaradas, que você tenha vento, que você não... Áreas muito úmidas, onde chove demais, solo muito... Né, lugares muito úmidos ou muito e pouco ensolarados, não propiciam a evapotranspiração boa. Então, quer dizer, se a ideia é evapotranspirar, que você traga as condições para que essas plantas possam fazer isso. Você vai trazer a umidade. Então, você pode jogar, ela pode lidar com águas cinzas também. Mas é a questão que você tem espaços maiores, porque você tem mais água, né? Então, quanto menos água você tiver, menor ela é. Esse balanço, né? Esse é um balanço, e é isso. E, de novo, contexto, dá para separar, não dá para separar? Consigo, não consigo, tenho espaço, não tenho espaço, não tem receita. Na próxima aula, inclusive, a Vânia Neu, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, vai trazer uma adaptação da bacia de evapo para os
contextos amazônicos que tem Nossa. essa chuva. Vai ser super interessante a gente conhecer. Isso é muito interessante mesmo, porque eu acho que a TEVAP, ela coloca nos contextos alagados e muito, né, de água, lençol freático, essa coisa, você vai escavar uma TEVAP, você vai encontrar um lençol freático, fazer uma construção, quer dizer, essa construção que a gente faz de garagens que passam do lençol freático, o lençol freático está, sei lá, a 1 metro, você precisa de 1,5 metro para fazer uma TEVAP, você tem um problema técnico aí para resolver, né? Exato. E não é uma coisa assim trivial, né? Então eu acho que vai ser muito legal ver essa aula. Sim, vai ser muito inspirador. Fefa, o pessoal pergunta também sobre algumas perguntas diferentes. Por exemplo, como que é a manutenção do vermifiltro, que é um sistema ainda pouco utilizado, e considerando que alguns desses sistemas que foram mostrados, eles têm uma necessidade de manejo bem ativo, né, a questão das plantas, da remoção de lodo, qual que é a estratégia de educação recomendada para evitar que o sistema seja ou abandonado ou operado inadequadamente? Então, a manutenção do vermifiltro e como é que a gente mantém esse usuário aí animado para a manutenção. O vermifiltro, no geral, como é que você vai colocar o que as minhocas vão fazer? Elas vão fazer um humus, ali, produzir um humus ali, onde você está jogando né, com a matéria orgânica toda que está sendo depositada lá. Ela está passando por esse filtro. Então, de quando em quando você vai ter que tirar esse humus daí. Você vai ter que tirar essa camada e recolocar, e recompor essa camada filtrante. E as minhocas, cuidado para não levar as minhocas embora, né? Tirar, assim, mas é isso, ele coloca porque como o cuidado dele é que ele também não entupa, né? Para você não alagar as minhocas, aquilo não pode trabalhar alagado. Então é muito importante que esse fluxo funcione muito bem, né? Para que você não afogue as minhocas, né? Não crie um problema para você nessa história. Então, ele é delicado, ele é muito simples, ele tem uma coisa muito legal que eu gosto, que é essa ideia de que uma passagem mais rápida da água, né? Então, é bem interessante. Mas é uma manutenção, toda manutenção do sistema de esgoto, ela é exigente. Ela é exigente porque você tem que vencer o tabu de mexer, isso não é uma coisa fácil, e aí fazer isso com frequência. O vermifiltro é um sistema que vai exigir mais. Eu acho que vai exigir você olhar ele com frequência, porque é importante, porque você tem as minhocas, você depende delas para a coisa funcionar, depende de outro setor, então tem que cuidar das minhocas, né? Agora, se tem outra pergunta, era A pergunta é sobre qual que é uma estratégia de educação recomendada para evitar que os sistemas sejam abandonados ou mal manejados. Olha, eu acho que a primeira coisa assim, é conseguir um índice de acerto na escolha das tecnologias em sintonia com quem vai usar. A pessoa tem que estar em sintonia. Por exemplo, eu digo assim, se a pessoa estiver muito interessada na produção de biogás, ela está muito interessada. Ela vai manejar, ela vai querer. Ela quer o gás. Seja para economizar dinheiro para chuchu, seja porque se encantou com a possibilidade, sei lá, qual é a motivação, né? E a gente sabe, né? Um trabalho que eu fiz, quando eu fiz aqui urbano, ali no Grajaú, com uma comunidade, numa ocupação, quando eu trouxe essa possibilidade, várias famílias queriam. Nós falamos, não, me ensina, eu preciso fazer isso, eu quero fazer. Porque, assim, esse desejo, né, em relação ao cuidado, e assim, e a sensibilização sobre o cuidado que está ali, né? Quer dizer, por exemplo, trabalhando com plantas, vai trabalhando numa wetland, você vai ter que um dia fazer uma poda na wetland, né? Você vai ter que olhar, né, se aquilo não tem cheiro, sabe? Você tem que entender um pouco as pessoas. Eu vejo assim, como é que as pessoas. Eu não sei como fazer isso, né? Exatamente. Esse eu acho que é o desafio do envolvimento, da construção simples. Por isso que eu gosto muito das ilustrações, dos desenhos, das cartilhas, porque elas trazem uma possibilidade de um empoderamento. Não é só, elas não são. Desenho não é suficiente, texto não é suficiente. É necessário esta relação. E aí essa coisa e é óbvio, essa possibilidade de apoio durante a implantação do sistema,
Sim. Se você tem essa possibilidade, aí você cria possibilidade né, do cuidado, porque é isso, e de novo, a transformação da água, né, quer dizer, é pela água, é pelo saneamento, que a gente vai transformar os cuidados. A gente vai sair desse lugar que a gente não cuida para o lugar que a gente cuida. Então, isso é uma chave muito, muito difícil de virar, mas eu acho que um dos gatilhos dela é aí, é no saneamento. É aí que vai nasce a responsabilidade, uma responsabilidade sadia, não é uma responsabilidade pesada, é uma responsabilidade de quem é produtivo, é maravilhoso, as plantas são lindas, tudo é maravilhoso, o que vai gerar isso é maravilhoso. Então não é possível achar ruim. Na aula 5, Fefa, desculpa, a Lisa e a Paola vão trazer, junto com o Vinícius, uma metodologia de trabalho nos projetos, e aí talvez essa parte da educação sanitária, da sensibilização, desse processo de escolha da tecnologia, acho que vai ter muita coisa legal na aula 5 sobre isso. Mas isso aí, eu acho que está nesse campo da sensibilização, e como é que você consegue entrar junto, todo mundo está junto. Muito sabe? legal. Inclusive, tinha uma outra pergunta que falava mais ou menos sobre isso, que é a questão do fator emocional ao usar o banheiro seco. Então, acho que passa por isso, né, que você trouxe também, né? Eu acho que passa, porque na hora que você... não é só que você tem um entendimento que é mental, e tem outro que é a vivência da história. Então, o banheiro seco, eu conheço muitas pessoas que não conseguem usar o banheiro seco. Né? Essa coisa de não ter água, a água é limpeza. Acho que muito por isso a gente resolveu jogar tudo na água, porque ela vai limpar. Ela limpa sozinha. É muito louco. Ela limpa sozinha. Então, quer dizer, só que a gente está sacando que a gente precisa ajudar, porque não dá. Desse jeito que a gente ocupou os territórios, que a gente ocupa os territórios, que a gente constrói nos territórios, as tecnologias construtivas não respeitam a água, não respeitam as dinâmicas da vida, não respeitam. Então, quer dizer, essa é a chave. Então, na verdade, é isso, quer dizer, é difícil mesmo o banheiro seco. Uma mudança de paradigma. Total. Então é isso. Tem a ver com essa vontade, né, do usuário ter acesso, conhecer essa tecnologia, né? Exatamente. Ele entender. Exatamente. Feva, mais 2 perguntas para a gente terminar. Tem uma pessoa que perguntou se o efluente do biodigestor e de outras tecnologias, se ele pode ser disposto no círculo de bananeiras. Essa é uma pergunta. E depois uma pergunta final aqui que apareceu, se você acha que algumas vezes os sistemas são construídos ou são feitos projetos por profissionais, por pessoas que não são profissionais da área, e se isso tem algum impacto negativo no caso de sistemas que não funcionam direito ou em soluções que não estão adequadas. Então, a primeira questão do círculo de bananeiras. Do círculo de bananeiras, e depois essa história de faça você mesmo. Assim, sobre isso. Então, o círculo de bananeira é muito bom, muito, muito bom para água cinza. Né? Você tem uma fossa séptica, se você não tem outra alternativa, ok. Quer dizer, é melhor. Mas, se você tiver um tratamento secundário e aí jogar no círculo de bananeira, melhor ainda. Enquanto essa água tiver mais, porque você está colocando ela direto no solo. Né? Então, diria um pouco isso. Não sei. Não sei. A outra coisa sobre... Desculpa, perdi de novo a pergunta. Era... Se o efluente do biodigestor pode ir para a fossa de bananeira. E o que você acha sobre os sistemas que não são os dimensionamentos, ou sistemas que não são construídos com apoio de profissionais? Eu acho que essa é uma questão. Porque o dimensionamento errado, ele pode trazer muito problema. E aí, o que acontece? A pessoa peguei, botei, não funciona. Não vou usar. Não, sabe? Acho que esse é um nó. Esse é um nó para quem está apostando, né, nesses caminhos. Porque precisa ter um bom dimensionamento. Na Fluxus agora, eu, pessoalmente, de um tempo para cá, tenho falado, gente, vamos
vamos dar um jeito, a gente vai ter que botar, ou acompanhar muito mais de perto, ou construir nós, porque senão é uma espécie de bolada nas costas, sabe? Você vem com uma fala muito legal, muito bacana, plantas, flores, e aí chega na hora que o pessoal implanta e a coisa vira, só volta cheiro, entope, e o cara, dane-se, isso aqui é tudo balela. E isso tem tudo a ver com duas coisas, né? Eu acho que com o dimensionamento e com... São coisas simples. Você vai olhar os manuais, é simples, mas você não, deu uma vacilada na entrada e na saída, no dimensionamento do tubo, vai criar, vai entupir, vai ser, né? Numa situação que você não botou uma caixa de gradeamento, você jogou um montão de coisa no sistema, como é que você desmancha uma BET? Pensa para mim, fala para mim. A BET começou a entupir, sei lá, que deu um negócio, você tem que desmanchar um negócio, você jogou entulho, ele tirou terra, plantou, impermeabilizou, cara, é um problemaço. É um problemaço. Então, a gente está nesse nó. Quer dizer, por isso, como é que a gente constrói, né, cultura, né? E é isso que eu acho que é o mais importante. Então, esse é um nó mesmo. Eu não sei, nesse momento precisa. A gente precisava ter um acompanhamento técnico, dimensionar, para ajudar a dimensionar e a implantar coisas desse tipo. Sim. Acho importante você trazer isso, a gente trouxe bastante sobre as normas, né, na aula passada, e as questões de legislação, isso é importante estar atento, mas às vezes as pessoas fazem isso por falta de opção, né, Claro. Às vezes as pessoas que estão desassistidas fazem porque precisam fazer alguma coisa, então acho que tem essa questão que tem quem não esteja dimensionando correto, quem não está vendo a norma, mas também quem não pode ter nenhuma assistência e que está fazendo da forma que é possível. Então, acho que tem um pouco essa complexidade social aí, que você trouxe muito no começo da aula. Fefa, o pessoal gostou muito da aula, todo mundo aqui falando só elogios para você no chat. Eu queria agradecer muito a sua participação, a gente conseguiu percorrer todas as perguntas aqui. O Fefa, ele tem muito conhecimento, ele tem muita prática, e isso tudo transparece nos desenhos que ele faz, nos textos que ele faz sobre os sistemas, então acho que conhecer mais sobre o trabalho dele e da Fluxus no site é muito legal, e eles também estiveram sempre presentes na revisão aí dessa cartilha do IPESA, que é um material riquíssimo, e que é muito acessível, justamente porque traz esses elementos que o Fefa fala o tempo todo, do desenho, da sensibilidade, de uma dica, né, de construção. Então, Fefa, queria te agradecer de novo. Foi muito, muito linda a aula. Obrigado. Obrigado a vocês. Total. E é isso. Gente, na próxima aula a gente se encontra segunda-feira, às 14 horas, de novo, no mesmo... 16, Bel. 16, desculpa. Horário de Brasília, alguém falou aqui que entrou no horário errado, porque estava no norte. Então, 16, horário de Brasília, e a gente vai ter uma aula muito legal com 4 professores diferentes que vão justamente trazer isso que o Fefa trouxe, que é super necessário, a leitura do contexto na elaboração de um projeto de saneamento. Então, experiências do norte, experiências do litoral, experiências do interior de São Paulo, áreas alagadas, áreas com lençol alto, áreas com prefeitura apoiando, áreas sem prefeitura, então vai ser muito especial essa aula. Eu acho que vou deixar a última coisinha aqui, que é isso. Eu acho que é muito importante nesse trabalho todo, é a troca. A troca é a coisa mais importante, assim, né? Então, está conversando, está buscando, porque isso aqui é uma ajuda muito grande que está sendo promovida aqui pelo IPESA e tal, nesse curso e tal. Mas é isso, essa troca é o melhor, é criar redes de apoio, de trocas de experiências, isso é que vai fazer a transformação acontecer. Obrigada, Fefa. Obrigado a vocês. Complementar? Não, só agradeço. Obrigada, Fefa. Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço. De todos os alunos também. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau para vocês todos.